Sabe o que é a frase enfática? Tem uma coisa que está faltando. Está na cara. Não, se você ainda não viu, acabou. Não adianta ver mais. Falta itálico. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 14 de outubro de 2010, quinta-feira. O verbete é 1721. 6 páginas, 49 logias e 14 máximas. O tema, o título do verbete, autoexperiência indispensável. A especialidade, autoexperimentologia. Nós estamos mais ou menos na onda do último também, né? Nós andamos estudando um aqui assim. Definição. A autoexperiência indispensável é a vivência pessoal de fatos ou parafatos capaz de estabelecer a convicção tranquila da consciência lúcida a respeito da realidade enfocada, eliminando a autoinsegurança, a entredúvida, a estranheza, a suspeição, a incerteza, o dilema e o impasse. A depuração do olo pensene pessoal. O ato insubstituível de passar pela experiência. As experiências pessoais diversificadas. A aceitação dos neoconstrutos por meio das autoexperiências. A demonstração da prova para e por si mesmo. A pior ignorância crassa a respeito dos conhecimentos fundamentais da evolução pessoal. A aplicação de exaustividade das experiências pessoais. As lições extraídas das experiências pessoais. A evitação do rolo compressor das inutilidades onipresentes. A acumulação consciente de experiências evolutivas, pessoais, indispensáveis, positivas, autênticas, expostas e transparentes. A para-experiência assistida por amparador extrafísico de função. Quer dizer que o detalhismo tem 6 máximas. Agora, na argumentologia, tem a taxologia com 64 categorias de experiências pessoais, indispensáveis à consciência lúcida, a partir dos princípios fundamentais da conscienciologia. Para os veteranos da conscienciologia, eu recomendo ver esses 64 itens. Ver com calma, com bastante crítica, autocrítica e heterocrítica. Na remissiologia, nós temos 15 itens, nós destacamos autoconvicção vivenciada, autopesquisologia, complemento da descrenciologia, pesquisador independente e princípio da descrença. Frase enfática. As autoexperiências indispensáveis são exigências naturais da própria vida e da autoevolução, atingindo a todas as consciências sem exceção, desejosas de evoluir satisfatoriamente em paz. Como encara você as exigências das autoexperiências indispensáveis? Você mantém o registro cronométrico das próprias experiências evolutivas? É isso aí que eu peço sempre para a pessoa fazer o registro no laptop. Eu quero dizer que a frase enfática não foi colocada os itálicos. Os itálicos aqui é a autoexperiência indispensável e todas as consciências. Não, tem aí a fatologia. Não, tem um aqui, deixa eu ver onde é que é. Não. O meu aqui, eu andei colocando mais um. Sim, é na fatologia, na página 31. São 15 ao todo. Eu não anotei aqui. Mas você vê que pelo menos esse eu sabia, né? Gente, agora aqui tem as perguntas. Agora eu quero dizer desde já, para clarear bem o seguinte: amanhã eu não vou dar folga para vocês, vai ter tertúlia. O meu exame foi adiado
Eu vou ter que esperar mais uns dias, tem que fazer uma dieta, deixar de tomar uns remédios para tomar outro, etc. Tal. Então a gente não sabe quando é. De modo que amanhã eu estarei aqui para brigar com vocês, normalmente, dentro das nossas brigas diárias. Tá certo? Ô, João, você fica sabendo disso desde já. Aqueles que cancelaram e que iam fazer forfé e gazeta, olha, esqueça, porque eu estarei aqui amanhã, tá bom? Hein? Pois é, mas o que é que você vai fazer? Que negócio é esse? Ah? Aquele que todo dia aparece aqui, que é o assíduo, habitué, e que amanhã não aparecer, vai ter comigo. Tá certo? Preciso apresentar uma justificativa. Em um dos seus vídeos, você fala sobre Kardec e diz que ele errou ao massificar o Espiritismo e que era para trabalhar com a minoria evolutiva, que é o que você está fazendo agora, ao afirmar que a TARES trabalha com contrafluxo. Porém, no manual da PROEX, você afirma que a TARES é policármica e a TACOM é grupo karma. Sim, as duas coisas eu falei e reafirmo. Não seria o contrário, uma vez que Chico Xavier, da TACOM, assistia a judeus, ateus, a todos, e você assiste apenas a minoria evolutiva, sim, mas tem judeu, tem ateu, tem você na história. E outra coisa mais. Dado que a TARES trabalha apenas com um grupinho do culto contrafluxo, não. Polikarma, povão, TACOM, não é. Polikarma, você está enganado, você ainda não entendeu bem o que quer dizer polikarma. Polikarma é quando a pessoa faz assistência sem esperar retorno. Então, ele é até superior à própria TARES. Presta atenção. A pessoa não espera retorno. É um processo avançado. Então, grupo karma, contrafluxo e TARES. Agora, vamos agora entender isso com mais calma. É bom, a sua pergunta é muito inteligente, muito bacana, mostra que você está pesquisando, etc. Mas agora, falta aqui ter uma visão da cosmovisão maior do processo. Nós trabalhamos com as comunex mais evoluídas. A hora que você trabalha com as comunex mais evoluídas, você tem que caminhar para o polikarma. Não adianta ficar no grupo karma. Então, o grupo karma, tudo que eu falei aqui é correto. Agora, a TARES é polikarma, e até mais do que isso. Agora, a TACOM é grupo karma total, pela situação toda que é consolo, é a maternagem, a paternagem, a mãe consolando o filho, o pai consolando a filha, isso é típico. Agora, nas comunex evoluídas, nós temos que pensar o seguinte, comunex evoluída, o que é que se trabalha lá? O processo é todo polikarma, é avançado, ninguém está esperando, vamos dizer, um rendimento econômico de alguma coisa com assistência que está sendo feita. Aquilo é um processo da própria evolução. Agora, isso é impossível de ser massificado na Terra. Então, vamos entender bem. Quem é que atinge maior número de pessoas? Se for do ponto de vista evolutivo, somos nós. Se for do ponto de vista de abaixo, é a turma toda, porque faz média. O que é que eu disse? Por exemplo, se amanhã o povo começar a bater palma pelo que nós estamos fazendo na Conscienciologia, tem alguma coisa errada. Eles estão massificando a Conscienciologia, então a Conscienciologia fez alguma concessão, já estourou tudo, já desviou tudo. Por quê? Nós vivemos uma sociedade patológica. Se a maioria bate palma para alguém que vive aqui, se a maioria é patológico, nós viramos patológico. Então, veja, é impossível evoluir, por exemplo, a partir da dispersidade, da semi-ex, ou vamos dizer, teleguiado, o evoluciólogo e o serenão, entende? Com a pessoa sendo aplaudida por todo mundo. Isso é impossível. Então, essa massificação é impossível. Eu falo isso há muito tempo. Eu não vejo. Pode ser que daqui a uns milênios isso vai melhorar. Mas do jeito que está aí, a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel. Isso não vai. Agora veja, vê se tem lógica, companheiro.
Você tem que examinar se tem lógica o que eu estou falando. Examina bem o que é. Com isso, eu estou sendo muito coerente. Não tem incoerência nenhuma. Não há paradoxo nenhum aqui. A coisa é tudo, vamos dizer, esclarecimento, soco na cara, fratura exposta, impacto terapia. A coisa é bem clara. E eu ratifico. Allan Kardec errou no negócio. Porque ele quis massificar, que ele falou, é o jeito dessa ideia caminhar. E aí ele apelou, jogou fora. Jogou a toalha. Agora, no manual da ProEx, a TARES é o polikarma, não há dúvida que é. O processo todo é esse. Então, eu ratifico tudo que eu falei, assino embaixo, explico tudo de modo... Você quer falar alguma coisa? Não é massificação, mas assim, a extensão do polikarma é uma realidade, é uma consequência, né? Assim, é uma extensão evolutiva, mas isso não quer dizer quantidade, isso quer dizer qualidade. Então, isso é outra coisa. Tá. O que está confundindo aí é o processo de qualidade com quantidade. O problema nosso é qualitativo, não é quantitativo. Tá. Escuta, você conseguiu falar? Tudo certo, direitinho. Então tá. Eu tenho 24 anos, tive uma infância muito difícil financeiramente, e isso sempre me perturbou mais que o normal. Muito mais que meus irmãos, por exemplo. E minha família nunca entendeu a minha dificuldade em aceitar e viver nessa condição. Igualmente, me sinto deslocada toda vez que preciso posar na casa de alguém, mesmo sendo parentes. Às vezes, chego a pensar que não deveria ter nascido, porque eu não consigo lidar com as dificuldades com a mesma facilidade que os outros à minha volta. Será este um problema de síndrome do estrangeiro ou de autoassédio? Ou de assédio? Não, é autoassédio. Eu vou te explicar por quê. O que mais exatamente eu poderia trabalhar para melhorar nesse sentido? Primeira coisa, isso aí mostra que você vem da monarquia. Aqui no caso deve ser feudalismo, nem monarquia não é. Então você tem o nariz arrebitado e a soberba, porque você não se abaixa para a plebe. Se dentro da sua família você não se adapta, está na cara, isso aí é a maior demonstração do processo de monarquia. Eu já vi isso na minha vida, faz 60 anos que eu examino isso. Nós ainda temos muita gente aqui assim. Uns têm só 5% do resto, a maioria já conseguiu superar. Mas uns 5% ainda tem gente. Agora, você não, você está na base de 51%. Porque desse jeito ele não se adaptar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer chama-se abrir mão. Aqui, ó, é isso aqui. Fazer doação. É isso aqui. Outra é concessão. Procurar entender a pessoa. Descer a galera. Quer dizer, aqui, ó, você vinha ao tertuliário, tem que vir aqui para baixo. Nada de ficar lá em cima. Tem que vir aqui embaixo. Você começar a aprender para entrar no nível do populacho. Quer dizer, da Robex. Vamos assistir a Robex. Então, o problema seu é esse. Agora, o que você deve fazer? É participar principalmente desses cursos que são mais populares de energia. Igual a dinâmica parapsíquica, seria muito importante. Outro que seria muito importante é o acoplamentário. E o ideal seria colocar a nossa amiga aqui como coadjutora. Com o tempo, a hora que ela entender o curso, ela ser coadjutora. E aí lá ela vai ver o negócio na cara, devido ao processo de energia. Isso é muito importante. Agora, ó, eu te admiro muito, eu já conversei com ela em umas coisas, eu sei quem é a pessoa. Mas agora veja, que a monarquia ainda está braba aí com você, está terrível. Esquece os processos todos. Vamos dizer, a tradição, como é que chama? Genealogia, os escudos, heráldica, o que mais? Mais alguma coisa? E outra coisa, abaixar o nariz. Não, abaixar o nariz. Sabe como é que é? Olhar para baixo. Isso é importante. As doenças mentais, como depressão, bipolaridade e esquizofrenia, têm aproximadamente 10 vezes mais chance de aparecer em parentes do primeiro grau, mesmo em pessoas que foram separadas de suas famílias originais.
Colocar uma grande culpa nos assediadores não seria renegar para algum segundo plano a essência genética e biológica do ser humano? Não. Eu só te digo o seguinte, a hora que aquela genética daquela família começou a ter essas doenças, começou com o quê? Assédio. Intervenção grupo carne. Tudo tem assédio, lá na origem. Agora, outra coisa, numa hora que uma pessoa fica com depressão, você já viu alguém com deprê que fosse sozinha? É igualzinho você perguntar, você já viu algum alcoólatra que bebesse sozinho? Não existe isso. Tem sempre assédio. O mais é conversa fiável. Agora, sempre tem. Agora, nós não podemos culpar. Em primeiro lugar, tem alto assédio nessas coisas todas, né? Vamos lembrar bem disso. Outra coisa, o heteroassédio, é bom lembrar isso sempre. Ele existe em função do autoassédio. Se não tem autoassédio, não tem heteroassédio. Então, não é bem assim. Nós não culpamos a consciência assediadoras de tudo, não. Porque o processo todo começa pelo autoassédio da consciência. Em antagonismologia, poderia esclarecer o significado: antagonismo, experiência prática, e antagonismo, experiência significativa. A experiência prática é o seguinte, é aquilo que a pessoa tem que fazer praticando e ver como é que é na vida dia a dia, na cotidianidade diuturna. Então, ela vai trabalhar com aquilo que ela é obrigada a ter. Por exemplo, a experiência prática da pessoa se organizar nas suas 3 refeições, pelo menos, durante o dia. Experiência, por exemplo, prática dela cada dia, ela escovar os dentes 3 vezes no dia. Isso também quando ela é adulta, isso aí é importante. Tudo é experiência prática. Agora, a experiência significativa é a pessoa procurar dominar o estado vibracional, por exemplo. Eu sou projetor consciente e estou fortalecendo muito o meu EV, mas às vezes acredito ter comportamentos antagônicos às minhas altas experiências. Ok, fala para você mesmo que você está errado. Anota isso num papel e olha no espelho. Conversa no espelho com você, que você vai ver como é que é a sua cara, as reações que você tem. É muito importante isso. Na página 31, binomiologia, o binômio pesquisístico, suposição, comprovação. Como otimizar a teática desse binômio no âmbito multidimensional? É repetindo, 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 repetindo. E outra coisa, assinalando, registrando, apontando as coisas. Tudo que você tem. Com o passar do tempo, as suas suposições vão acabando pouco a pouco. Por exemplo, eu vi falando aqui que uma das coisas mais impressionantes que tem é uma clarividência. Por exemplo, uma clarividência simples, essa hipnopômpica. Mas a pessoa tem que anotar tudo aquilo, porque isso pode ser uma alucinação. Uma pessoa, às vezes, comeu demais, ela vai dormir, ela dorme um pouco, daí a pouco acorda assim e vê alguma coisa. Às vezes aquilo é alucinação. É alucinação devido ao processo onírico da cabeça dela. Aquilo não é ainda clarividência. A clarividência vem com calma, geralmente tem muita energia e há um conteúdo de uma mensagem. Isso tudo tem que ser estudado. Então, veja, entre a suposição e a comprovação, é necessário ter a investigação e o apontamento, o registro, para a pessoa saber com calma. Mas isso tudo é possível. Isso, qualquer pessoa tem capacidade de chegar nisso, se ela se organizar. O problema todo é de organização. Vi na tertúlia de ontem o senhor tratando a história em quadrinhos como arte sequencial, da mesma forma que Scott McCloud, autor do livro Desvendando os Quadrinhos, nomeia. O senhor leu esse livro? Não, não li. Fiquei muito curioso de saber, uma vez que o autor trata do assunto da organização visual das coisas em imagens em paralelo com a forma. O senhor organiza neologismo que facilita o entendimento das coisas. Não, eu já fiz história em quadrinhos, eu sei o que é isso. E outra coisa, ganhei muito dinheiro quando menino, muito dinheiro que eu estou falando assim, com os concursos, aquilo era uma fortuna para mim. Aquilo que eu ganhava de 10 mil reais lá, valia hoje por 1 milhão. Na época, era muito dinheiro para eu poder comprar livro, pagar assinatura de revista e tudo mais. Então, eu sei o que é isso desde criança. Eu comecei a desenhar igual as crianças aí, igual entende? A nossa Angelique, que vive desenhando. Eu comecei a desenhar assim, agora eu comecei a fazer depois história em quadrinho, desenhar a pessoa, aquele negócio todo. Isso pequenininho. Então,
eu tenho prova de estudo, que tem meus concursos que eu ganhei, tem alguns deles que estão registrados. Gibi Mensal, Globo Juvenil Mensal, tem tudo lá meu nome, Monte Carmelo, Avenida Olegário Maciel, tudo bonitinho da minha época. Agora, esse aí eu já estava até velhinho, depois dos 14 anos já, que eu comecei muito mais cedo. Agora, então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a arte sequencial hoje é um nome técnico, não é só o que ele falou, não. Isso é internacional. O nome correto hoje para a quadrinhologia, que é o nome que eu sempre usei, que é os quadrinistas, é o quadrinhologia, hoje é a arte sequencial, é o que eles chamam mais, está na moda isso. De modo que não é só ele, não, todo mundo já está usando isso, não é só eu também, não. Mesmo estando identificado com os assuntos da conscienciologia, de estudar diversos livros conscienciológicos, fazer EV diariamente, não tem percepção alguma parapsíquica. Ou seja, sou um casca grossa com diversas camadas de casca. Puxa, esse deve ser brabo mesmo, daquelas cascas de árvore dessa grossura. Né? Percepção de energia só acontece quando estou no estado de hipnagogia ou hipnopopia. Refletindo sobre minhas condições, lembrei-me que quando jovem tive um envolvimento com a moça do candomblé. E em função disso frequentei e participei desse ritual até o término do namoro. Pois nada daquilo, na verdade, tinha relação comigo. Pode ser que o motivo da minha atrofia energética seja assim que o senhor aconselha além do EV para melhorar essa condição. Quer dizer, eles travaram o parapsiquismo dele no terreiro. Está na cara, do jeito que ele está vendo. Agora, precisa de ver, se isso foi alguns meses, pode ter acontecido isso. Se for só alguns dias, não é tanto. Mas se for alguns meses que aconteceu, pelo menos alguns meses, não estou falando anos, alguns meses já dá para fazer isso. Principalmente ele que não se adaptava ao problema. Eles travam a pessoa na hora. Isso aí é preferível muita ajuda que ele não atrapalha. Então é tchau. Você está entendendo? Agora, ó, melhor coisa que você faz é participar das dinâmicas de parapsiquismo. Acoplamentar e dinâmica do parapsiquismo. Olha bem aonde é que vai ter isso, como é que é, aonde vai ter. Ele, o nosso amigo, é de Caxambu, em Minas Gerais. Professor Walter, no A, no B. Que outros motivos levam uma pessoa que trabalha com energia, está na Conscienciologia há alguns anos, a não sentir nada de energia? Além desse caso aí, que outros motivos? Orgulho, vaidade, medo. Agora, o medo leva a pessoa para o orgulho e ela então aumenta a autodefesa. Então ela corta aquele tema, aquele assunto da vida dela. E ele se mantém. Por exemplo, aí nós estamos falando, pode ser o candomblé que desencadeou, mas a culpa é dele, de manter o processo, não é do candomblé. O candomblé desencadeou o processo, pode ser sim, essa hipótese é viável, ele está pensando bem. Agora, mas agora o problema dele é vir para a plebe, só que tem a plebe do ponto de vista de energia, é diferente da outra moça lá com a família. A moça da família é o orgulho, sim, porque ela se sente superior aos parentes. Agora, ele aqui é a defesa para não abrir mão de nada. Então, ele se defende, com isso ele se fecha. Uma outra coisa, se ele quiser mudar, em pouco tempo ele vai ser fora de série. Por quê? Ele tem capacidade de auto-encapsulamento. Se ele souber trabalhar. Por isso que eu estou falando, o ideal para uma pessoa dessa era passar 6 meses aqui fazendo curso separado, assim, ó, indo ao laboratório. Em pouco tempo ele vai ser um epicom. Esses, às vezes, tem essa vantagem. Por quê? Ele mostra que ele é capaz de sustentar o processo de autodefesa. A maioria não é. Ele possivelmente é. Vocês estão entendendo a diferença disso? Então ele sai do espeto e não vai cair na brasa, ele vai escapar do fogão. Entende? Ele escapa totalmente. Olha a lógica do processo, em matéria de parafenômeno. A lógica. Agora, tenho praticado com frequência o estado vibracional ao deitar-me cerca de 5 minutos por dia. Em algumas ocasiões, como desejo ter uma experiência fora do corpo, tento, além do EV, ficar imóvel, deitado em decúbito dorsal.
Porém, depois de 10 minutos, acaba desistindo, devido à posição ser bastante incômoda. Viro de lado e acaba pegando no sono. Devo persistir na prática e principalmente no tempo dedicado a estado vibracional? Olha, o decúbito dorsal, a pessoa demora demais, porque ele é mais difícil mesmo. Agora, o problema é você persistir. Um dia, por exemplo, que você esteja mais descansada, fica no decúbito dorsal. Insista. Não vire. O problema é esse. Arranja os travesseiros para você ficar enucleada dentro dos travesseiros, que aí não tem jeito de você mudar. Coloca um travesseiro de um lado, outro do outro, que segura você. Igualzinho esses mineiros que eles tiraram lá da mina de cobre. Entende? Não tem jeito de mexer. Faça ali. Isso é ideal. O senhor pode explicar como nos auto-assediamos? A pessoa se auto-assedia por algum capricho, algum processo emocional, alguma tendência, às vezes, espúria que ela tem. Esse autoassédio é pré-requisito para o assédio extrafísico? Sim, sempre. Como fazer o autodesassédio? Fazendo o autodesassédio de que modo? Trabalhando as energias, fazendo assistência aos outros, pensando bem de todo mundo. Esse é o caminho, não tem outro jeito. A escala evolutiva das consciências que o senhor divulga é reconhecida no extrafísico, é apenas um recurso didático seu para nos dar a ideia do nosso posicionamento evolutivo. Não, eu só te digo o seguinte, saia do corpo e vai ver como é que são as consciências. Comece a estudar as comunex, que aí você vai ver que isso tudo aí é em cima do lance. Isso é do curso intermissivo, não sou eu que criei, não. O processo é de lá. Tudo meu é plágio do curso intermissivo. Eu sou o cara que faço a caricatura do curso intermissivo. Sou o maior caricaturista do curso intermissivo que existe na face da Terra. Ontem lhe enviei uma pergunta e o senhor falou que seria ectoplasmia. Essa noite, novamente, senti as pernas esfriar durante a esterilização de energias. Então, eu gostaria de saber se a ectoplasmia é sempre positiva e se ela se manifesta em consciências que já trabalharam com ectoplasmia em outras vidas, ou qualquer pessoa pode produzi-lo. Por que ectoplastas, a exemplo do Zé Ligó, dessomaram antes do tempo? Então, vamos lá responder cada uma dessas aqui. Primeira coisa, o senhor tem ectoplasmia, não adianta, não chora nada, não adianta e te aguenta, tá certo? Então, ela é sempre positiva? Depende do ectoplasta. Por quê? Por exemplo, você já viu falar no Rasputin? Ele tinha ectoplasmia. Agora, ele julgava na Kundalini das mulheres e dominava todo mundo. Ele era um sedutor da Kundalini, quer dizer, sexo chakral. É um tipo serial killer, só que tem com energia. Terrível. Então, tudo depende da pessoa. Agora, se ela se manifesta em consciência, que já trabalhar com ectoplasmia em outras vidas, sempre. Nunca vai ter uma pessoa que tem ectoplasta assim, que aparece espontaneamente do jeito que está acontecendo, que isso foi dessa vida. Não existe isso. E sempre vem de outra vida. Mesmo que na sua família tenha uma série de parapsiquistas, pessoas de muita sensibilidade parapsíquica, mesmo assim, é processo do passado, é da holobiografia da pessoa, ou seja, da paragenética. Agora, outra coisa, qualquer pessoa pode produzi-la? Sim, se desenvolver. Tem que pegar aquele nível que a pessoa está e expandir aquele nível para dominar o processo de efeitos físicos. Agora, por que ectoplasta, exemplo do Zé Ligó, dessomaram antes do tempo? Porque são imaturos. Eles não levam as coisas a sério, não estudaram o processo. Como tem efeito físico demais, eles são manipulados, manobrados, marionetados, às vezes de tudo quanto é jeito, e não tem uma orientação. Mesmo que venha aquele guia e fala para eles, você precisa de cuidar da sua saúde, olha bem como é que está a sua hipertensão, olha aí, eles não ligam, porque eles se sentem como se fosse o dono da pelota. Por exemplo, teve aquele nosso amigo que ele atravessava a rua sem olhar os carros. Um dia o carro passou em cima dele. E era um grande médio, efeito físico, materialização, negócio todo. De modo que são imaturos. Olha só, olha igual, eu falei para ele, meses depois ele morreu, do jeito que eu falei que ele ia acabar morrendo. O Chico Xavier ouviu tudo que eu falei na frente dele. E ainda comparei, porque ele gostava muito de mim.
com as coisas nossas, queria que a gente fizesse a cidade junto, eu ia dirigir o processo, aquele negócio todo. E eu falei com ele que não adianta nada. Aí o Chico virou para mim assim, mas meu filho, não é o caso de você refletir sobre o que ele convidou? Eu falei assim, não, porque ele vai morrer logo, Chico, você não está vendo? Ele vai deixar a cidade na mão da gente. E não vai seguir nada daquilo que ele quer. Como o negócio é para atender, não vai adiantar nada. Algum tempo depois ele foi embora mesmo. Foi talvez um ano e tanto por aí, mais ou menos, foi a última vez que eu vi. Entende? Terrível. Agora veja, o Rubens, imaturo. A gente tentou mostrar para ele a maturidade do processo, não adiantou nada. Mirabelli. O Mirabelli foi um que ele passava na rua e nem olhava os carros. O carro veio e passou em cima dele, porque ele achava que a energia dele parava o trânsito. Outra coisa, já contei aqui o Thomas Grimort, o quarto caso eu vou contar. Thomas Grimort, ele vai lá numa grande empresa que atingia os carros e estava uma porção de, vamos dizer, de acumulador de eletricidade de carro que estava sem acumulação. Então o cara chegou e falou assim, não, você é bom, eu quero ver. Então aqui, ó, tem esse monte de acumulador que está aqui, está tudo descarregado. Carrega eles. Ele chegou lá e jogou energia. Aí o cara foi lá testar, realmente, eles ficaram carregados. Ele então sai todo vitorioso, feliz da vida. Sai, vai na rua. Daí a pouco, o carro dele, ele não viu que estava descarregado, descarregou a bateria. E ele estava lá, chamou a turma para empurrar o carro. Falou assim, mas vem cá, você não melhorou aqui, o que é que vai fazer? Vocês estão entendendo? Aí agora era o caso de perguntar. A bateria do carro dele serviu de fator desencadeante para carregar os outros. O senhor poderia comentar na taxologia, página 33, item 56, respiração correta. Respirar corretamente é a pessoa, por exemplo, não respirar onde tem gente fumando, não fumar, né? Olhar bem as coisas como é que são. Por exemplo, não dormir de boca aberta. É uma opção de coisa que é respiração correta. Eu não estou falando para fazer experiência de yoga ou qualquer coisa de respiração, não. E outra coisa, tem um jeito de fazer também a técnica da respiração, que pode ajudar a pessoa com problema de energia, com processo até de projeção. No meu livro Projeciologia, a gente explica como é que é isso. Então, a respiração correta é essa. Você respira corretamente? Tem gente que respira pela boca. Tem uma opção de coisa errada por aí afora. O outro ronca sem parar. Isso também é respiração incorreta. Tem alguma coisa errada. Outra coisa, se a pessoa tem alguma coisa nas coanas ou dentro do nariz aqui, como é que fica? Vegetações adenoides, essas coisas todas, isso tudo piora. Né? Outra coisa, olhar a pessoa, se ela, quando pequena, se há uma boa articulação das duas arcadas dentárias. Isso mostra também se a pessoa está respirando direito ou não. Tem uma série de condições aí, né? Tem que ver. Respiração correta é isso. Quem é que está aí com a... Pode falar. Na página 31, em efeitologia. É o primeiro item ali, os efeitos da crise de crescimento na reformulação das autoconvicções. O senhor poderia expandir? O caso é o seguinte, a crise de crescimento sempre ela vem para fazer uma renovação. Nós chamamos isso de reciclagem. Então a pessoa tem que entrar com a reformulação das autoconvicções. Por quê? Se ela entrou em crise é porque ela tem alguma deficiência, alguma carência que precisa ser suprida. Então, é justamente isso, os efeitos da crise de crescimento, da reformulação das autoconvicções. A pessoa tem que mudar o caminho dela, o desiderato, entende? O objetivo, a meta, aquilo que ela faz, o escopo da vida. A crise de crescimento é um alerta para a pessoa se despertar para a renovação, para a reciclagem. Então, a crise, a ordem da chegada dessa crise
ela ocorre antes da reformulação, então ela não ocorre durante ou depois. Não, é que as pessoas só vê a crise na hora que aquilo pega, que começa a doer em algum lugar, aí ela grita. Você está entendendo? Que às vezes a coisa está ocorrendo, ela não ligava, vai levando, vai empurrando com a barriga. Então, é muito importante esses efeitos, são importantíssimos esses efeitos da crise de crescimento. São sinalizadores. É um alertador, um despertador. Um alerta. Ele detona a renovação da pessoa. Entende? Isso aqui é. Aqui, ainda na página 31, tecnologia, a técnica do inventário das autoconvicções. Poderia discorrer um pouco mais? Sim, o inventário das autoconvicções. É o problema da pessoa raciocinar o que ela tem como convicção. Nós temos que admitir o seguinte, nós não devemos acreditar em nada, mas nós devemos admitir aquilo que nós já experimentamos. Então, por exemplo, eu sei que a minha mão tem 5 dedos e eu sei tudo que eu faço com ela. A aplicação que eu sei fazer com a minha mão. Então, eu admito isso. Entende? Então, eu tenho autoconvicção a respeito da minha mão. Então, nós temos que fazer de vez em quando um inventário de tudo que a gente tem que chega a ser uma autoconvicção. Porque às vezes nós estamos com convicções erradas. Devido ao processo da evolução, tem sempre alguma coisa para a gente burilar, para retocar, para melhorar. Entendeu? Então, as autoconvicções. É necessário que a pessoa continue fazendo experiências para ela melhorar e reformular as convicções dela. E aqui na primeira página, em relação aos paratécnico pensenes, em pensenologia. Pensenologia, o que é? Os paratecnopensenes. A paratecnopensenidade. O caso todo é o seguinte, é você usar todas essas paratécnicas nos seus pensenes. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, do ponto de vista extrafísico, uma comunex extrafísica, por exemplo, avançada, ela sempre é baseada na cosmoética. Então, você tem que pensar cosmoeticamente para alcançar qualquer prática ou aplicação ou método qualquer que você sabe de modo extrafísico com cosmoética. Então, por exemplo, você vai se projetar. Então, pensar que a projeção tem que ser cosmoética em favor dos outros. Você não quer uma coisa só para fazer turismo ou um prazer pessoal apenas, isso é bobagem. Então, veja, isso é paratécnica. Agora, a paratécnica, por exemplo, que nós vamos usar daqui a pouco, daqui 38 minutos, nós vamos começar a fazer a mega euforização. É uma paratécnica. Baseada em quê? Na energia, na energossoma, na aplicação das coisas. Você entendeu isso até aí? Entendi. Obrigada. Agora, esse processo de paratécnica tem muita coisa nos meus livros. Olha lá no Projeciologia, que você vai ver muita coisa. Outra coisa também. Vale a pena você examinar essa listagem de 64 que eu falei, que aqui tem a opção de coisa que mexe com a paratécnica. Vários fenômenos e coisas que a pessoa mexe. Inclusive tem mega euforização aí no meio. O fiexismo, por exemplo. Valdo, Entende? em cima disso que você tinha falado hoje aqui, que é bom a gente estudar bem essa taxologia. Você quis dizer por quê? Alguns exemplos assim mais destacados. Não, observa bem o que é que a gente está falando aqui. Por exemplo, só sobre acesso, eu falo 3 tipos de acesso. Acesso que eu estou falando não é um ataque da pessoa que está em curso. Não é nada disso. Acesso é acessar. É a pessoa atingir, alcançar, abordar. Então, veja, acesso à internet. Isso a maioria sabe como é que faz. Tem 3 acessos. Acesso às centrais extrafísicas. Esse a maioria não sabe. Primeiro, a maioria sabe. Segunda, a maioria não sabe. Agora, acesso às retrocognições. Aí depende da pessoa. Então, isso é importantíssimo. São coisas simples e complexas. Depende do que é. Tudo na base do acesso. É bom a gente estudar pormenorizadamente depois. Não, para evitar o acesso, é melhor acessar Mas não só a central extrafísica da energia. Aí você evita o acesso, que é o surto.
da semi-possessão. O O acesso para evitar o acesso. Faço acesso às centrais extrafísicas para evitar o acesso da semi-possessão. Que é a crise, perdeu as estribeiras, ficou possesso. Então, mas aqui, Arlindo, examina que tem uma série de processos aqui que vale a pena pensar, né? A autorreflexão está aqui, séria. Porque sem autorreflexão a pessoa não entra nessa. Mas Autorrevezamento multiexistencial, a autossuperação de trafares. Uma coisa simples, biblioteca pessoal. Outra, bom humor. em termos de autoexperimentação, vamos dizer, se pegou esse 64, seria o mais filé da coisa aqui. Então, esses aqui são os mais assim corriqueiros, né? Os mais vulgares, os mais comuns, os mais, vamos dizer, de toda hora, né? São os mais comuns. Eu queria, se eu pudesse ver a diferença assim, do 8 e do 25. Por que que assimilação simpática. Versus o 25. Cosmoética. 25. Ciclo, a síntese, assim. Por que que o senhor fez questão de colocar o ciclo? Chamar a atenção do negócio. Mas chamar a atenção de quê? Esse ciclo, a síntese, assim, nós estamos escrevendo muito. Eu e a Adriana. E a Adriana, você também gosta dele. Tudo ela põe lá, quando ela vê que tem, ela coloca lá para mim. Às vezes você coloca, já tem. Já chegou. Mas então, aqui é para dar assim é mais do assédio e desassédio, é isso. E lá na frente é só para assimilar de várias maneiras. E a pessoa vê, né, como é que é, né? Negócio então, sério. o 8 é mais positivo. Agora, e o 9... esse 8 é assimilação simpática. É uma das coisas mais sérias que tem, por causa da desassimilação logo em seguida. Então, como é que fica? Professor? É um problema sério. Aqui é mais o ciclo do desassédio, né? Do autodesassédio. Agora, vocês viram que tem até duplismo evolutivo. Tem aqui, chamando a atenção. Professor? Sim. Aqui. Não que eu acho que essa lista seja pequena, mas assim... Mas ela, se é pequena para você, porque você já não é uma acho. serenona. Não Agora, acho. o que se passa? Para os pré-serenões e as pré-serenonas, essa lista já é grande demais. Não, é assim... Eu garanto para você, se nós pegarmos a maioria aqui, vocês não vão ticar os 80, mas 64. É que eu fiquei Nem a pensando metade. assim... O João acha que nem a metade o povo não chega. O que vocês acham? Não, eu acho que a metade chega, porque tem muita coisa que é acessar a internet, né? Não, eu garanto que todo mundo vai sair bem. Né? Isso aí é fácil. Mas, assim, não seria interessante se tivesse também a experiência com conscienciograma? Não mas agora o problema todo sério aqui, se nós vamos aumentar, tem que aumentar o parapsiquismo disso. Isso eu já tenho outros verbetes que eu já aumentei, tem uns bem maiores aí, as listagens. Agora esse aqui está muito escolhido. Eu demorei para fazer isso aqui, isso não foi feito assim de qualquer maneira, não. Entende? Agora, por exemplo, laptop pessoal, aqui, só aqui na frente tem 4 com laptop. Aí atrás tem mais 4, e por aí vai. Você não tem. Você viu? Não disse que era pequeno, hein? A Lorena não tem, ela não tem. Ficou lá na empresa. Então, esse você já caiu. Por aí vai, tem uma porção deles aí. Agora, por exemplo, o fiexismo, não é fácil, né? Não. Como é que fica? Pé de meia pessoal, tem uns aí também que ainda não tem. Também não. Como é que fica? Professor? Aqui tem uma série, sinalética parapsíquica. Como é que fica? E olha que esses aí eu não coloquei, né? Avançada, evoluída, madura, veterana. Não coloquei nada disso. Eu sou bonzinho, estou muito bonzinho aí com essa listagem. Professor, aqui, Sim. Aqui na... Sim. A 36, né? Sobre a questão da dessoma, que o senhor coloca aqui. Sim. Como A poderia... dessoma. Você está preparado para dessomar? Eu estou. Qualquer hora. Isso é muito importante. É ou não é? Faz parte.
Valdo, eu queria saber sobre o teleguiamento, não tem diretamente a ver com verbete, mas o teleguiamento só pode ser feito, teleguiamento positivo, obviamente, né? Não existe outro modo. De cana, nada então, de cana. Isso aí é guia cego. Isso só pode ser feito por evoluciólogos? Geralmente é o amparador mais próximo dele. Às vezes, por exemplo, ele saiu há pouco tempo da questão de semiconsciência, uma coisa qualquer, ele ainda tem amparador com as coisas, mas é gente ligada ao evoluciólogo do grupo evolutivo. Sempre tem ligação. Agora, tem gente desses que são ligados diretamente no Colégio Invisível do Serenônio. Tudo é possível. Diretamente. E aquela função que você explicava antigamente sobre o mensageiro dos evoluciólogos, né? O que seria? Você falava muito antigamente sobre os mensageiros dos evoluciólogos, não sei se você lembra. Isso seria um teleguiado, mais ou menos, né? Até um certo ponto, tudo é. Entende? É como é que ele chama? O arauto, o heraldo. Arauto. Heraldo. É a mesma coisa. É o arauto. Entende? Às vezes tem o mensageiro, né? Então, esse cara na condição de consciência seria um teleguiado desse, né? Provavelmente, né? Posso perguntar outra coisinha? Fala. Eu estava assistindo ontem à distância, né? Acho que o Gustavo Amaral estava te perguntando sobre... Vocês estavam falando sobre as especialidades da Conscienciologia, que seriam... Ali dizendo, não, mas qual que seria que traz mais quebra de paradigma? Você falou, não é esse o problema. O problema é que, como um todo, traz uma vida nova, quer dizer, uma nova forma de viver para a pessoa, para a gente, né? Aí eu te pergunto, se de alguma forma, né, eu não estou afirmando, se desde aquela época dos grandes, dos maiores lá da teosofia e tal, com aqueles livros, tipo a vida espiritual, então, se ele já tinha uma noção desse paradigma consciencial vivenciado, inclusive aqui no intrafísico. Eu já tinha ideia disso tudo por causa da minha condição lá do Zéfiro. Gente, a minha condição do Zéfiro, vê se me entende, me deu muita autolucidez dos processos parapsíquicos multidimensionais, muito cedo. Por isso que eu falei as coisas antes antes da gente nascer. Isso não é fácil. E quem tenha seguido... Sim, é difícil, eu acho. Até hoje em dia, mesmo com a Conscienciologia... Agora, eu penso, o enumerador também me explicou que foi isso. Devido a eu ter passado muito tempo sem ressomar, e eu estava trabalhando só com o processo, praticamente, parapsiquismo multidimensional, isso fixou. Entende? Sim. O enumerador me falou isso. Em parte, ele tem razão. Por isso que eu tive essa... Agora, veja, o negócio do macrosoma me ajudou demais. Entende? Essa assistência. Sim, mas eles queriam que eu desse um jeito de manter um pouco de lucidez para encaminhar todo o processo para chegar no curso intermissivo limpo. A ideia do curso intermissivo. Entende? Porque o problema de você trazer isso aqui, você teria que vivenciar já esse paradigma, essa vida. Mas tudo é isso. O problema todo é autoexperiência indispensável. Tá, e eu te pergunto, se já poderiam haver desde essa época, com esse livro, por exemplo, que eu citei aí, né? Que diz como a própria Consim, mesmo no intrafísico, pode ter uma vida diferente, assim, já. Se poderia ter consciências de vulgares já vivenciando esse paradigma no intrafísico, desde essa época. Eu estou para escrever um verbete, só para explicar umas coisas sobre isso aí. É aquele negócio, por exemplo, que às vezes eu já falei aqui nesses 8 anos de tertúlia, às vezes eu falo, eu ainda preciso de provar isso? Já viu eu perguntar? Sobre isso aí, será que eu ainda preciso de provar isso? A meu respeito? Então, eu quero escrever um verbete sobre isso, que é o processo da incomprovação do processo. Vai chegar um ponto que você não precisa estar comprovando mais nada. Quem admitiu, admitiu. Quem não admitiu, não admitiu. Banana para todo mundo. Você não vai se sentir realizado, de modo algum, porque tem muita coisa pela frente.
Mas você vai ficar mais tranquilo dentro de você para não precisar de atender a reclamação da barata, do lagarto, você está entendendo? Do vírus. Você fica noutra condição. Agora, o próprio enumerador falou para eu escrever a respeito disso. É um assunto delicadérrimo, mas eu vou fazer. Você está entendendo? Que é o problema da... Vamos dizer, seria aí no caso, que eu quero escrever uma coisa assim, fase ou da incomprobação. Comprovação, geralmente, que se chama no dicionário. Então, seria a fase da incomprobação. Quer dizer, eu não preciso de fazer mais a comprovação de nada. Vê para mim depois se na internet já tem gente que está usando a incomprobabilidade, que esse não tem. Eu sei que no AIS não tem essa palavra, mas seria bom, se alguém já está usando, era o caso talvez de usar melhor do que a incomprobação, incomprobabilidade. Já tem? Já tem blog? Não, mas eu preciso de ver o resto. Isso, é isso aí. Porque eu de cara estava pensando em colocar o título por aí. Tem? Então eu posso pôr. Agora, esse aí é dos tais que tem que mandar lá para o AIS, lá para a turma do AIS, que não tem. O sujeito, quando começa a adotar para valer a descrenciologia, né, ele se vê por coerência numa posição também de... Agora, escuta, Marcos, a coisa mais séria que eu quero expor nisso é o problema da cretaciologia. A pessoa só falar depois que ela fez. Então, é o meu caso aqui. Por exemplo, certas coisas que o povo vem falar para mim, eu não preciso de comprovar isso. Por exemplo, eu vou comprovar que eu sou um cara que sou totalmente anti-demagógico. Eu não preciso, todo mundo já sabe que eu não quero saber de demagogia. Outra coisa, eu preciso de comprovar que eu sou um cara que sou da democracia, que eu não faço escolha ou acepção de pessoa de modo algum. Eu acho que eu não preciso de comprovar isso. Claro. Um cara que faz uma clínica gratuita, atendendo todo mundo. Eu atendo aqui todo mundo, nunca cobrei nada. Outra coisa, quando eu estabeleci o meu consultório na Figueiredo Magalhães, em Copacabana, eu atendi muita gente gratuita, inclusive fui a 2 favelas o tempo todo, uma temporada, meses eu trabalhei lá. O que há? Agora, uma pessoa pode vir me chamar que eu sou, por exemplo, demagogo em relação à acepção de pessoas? Não. Eu topo tudo. Agora, dou valor para a amizade raríssima, dou valor para os serenões. Eu não sou bobo. O que há? Uma coisa é você viver a vida humana, outra coisa é você ser inteligente para viver essa vida humana. Então, isso é outra coisa. Nós temos que entender a relação. Eu acho também. Agora, até que ponto a comprovação dos parafatos, ela não pode ser, até vamos dizer que haja meios para isso, né, dos parafatos. Estou dizendo do teu caso, do caso dos fatos em si, né, e até alguns parafatos, é óbvio o teu caso. Mas para algum dessa parafatologia, parte mais subjetiva, etc., isso às vezes pode até ser anticosmoético, né? Dependendo do caso. Pois é, mas agora o problema nosso é que você também tem que mostrar aquilo que você sabe com limites. Ou você não pode usar a verdade, ou uma realidade, ou uma vivência que você teve como um tacape para bater na cabeça dos outros. Isso é para esclarecer, é atares. Agora, é lógico, quando chega num nível que aquilo está muito assim, selvagem, ou mal intencionado, ou assediado, aí a gente rasga o verbo, fala a verdade. É aí que vem a impactoterapia, a cosmoética destrutiva. Isso é inevitável. Mas por isso, então, você explica os meios para se chegar nesses estados e tal, com naturalidade, para que a própria pessoa ganhe o exemplo, né? Agora, por exemplo, essa vivência, vamos dizer, grossa, básica, entende, da vida, chega num ponto, por exemplo, na minha idade, com tudo isso, e eu me expondo do jeito que eu exponho, fazendo striptease da minha própria pessoa,
Tem certas coisas que eu não preciso de comprovar mais. Quem admitiu, admitiu. Quem não admitiu, não admitiu. Fim de papo, e fica por isso mesmo. Volto. A gente se encontra pelas quebradas da evolução por aí afora. Entendeu? Agora, veja, para uma pessoa fazer isso, tem que chegar nesse nível que eu estou, depois de algum esforço. Né? Vocês não ficam pensando que isso foi feito sem suar. Não. O meu lema era suar sangue. Esse que era o meu lema. Pensa bem por aí. Nada disso foi fácil. As incompreensões que você encontra pela vida são dos maiores tropeços que a gente tem em compreensão dos outros. Mas então, isso dentro da vida de alguma pessoa que não é pública? Mal entendido. Sim, sim. Você está entendendo? A desinformação. Você vê que no teu A caso... pessoa que entendeu uma coisa pequena, ela não adentrou, ela ficou na superfície da ideia. Isso aí é duro. Tem que ir com calma. Por isso é que eu uso a técnica da circularidade. Vou e volto, para expor a situação. É a bate-penseridade cosmoética. Então, no teu caso, na tua vida, você repetiu isso em assistência. Pois Né, até de forma... Você veja, as concessões que eu fui fazer. Eu banquei infiltrado na questão da sexologia. Sim. Agora, uma pessoa... Dei um curso durante 15 anos, no Brasil e fora daqui. No teu caso, realmente, o pessoal atacar, pelo menos no que diz respeito aos fatos, eu acho até... incoerente. Agora, quando eu lancei o curso da sexologia, teve gente da parapsicologia que falou, ele está apelando, isso é apelo. Ninguém viu a minha intenção, a situação que era. Eu, o que eu fiz? Dei uma banana para esse povo e caminhei com a minha vida. E valeu. Até hoje tem gente que está reclamando porque não viu o curso. Vocês já viram aí, né? Entende? No entanto, falaram publicamente na minha cara. Está apelando. Porque teve lá um evento de parapsicologia e teve uma turma, então, que foi falar os eventos que havia no Instituto. Entre eles estava meu curso. Aí ele levantou e falou assim, volta apelando. Está apelando para sexo, para falar sobre processo de projeção e problema da consciência. Tive que ouvir isso tudo. Queria entender o seguinte... Que tira o caso dentro da... Tira fora de contexto, né? O problema é tirar totalmente. Do contexto. Não, anticosmoética, ele estava mal intencionado. Nesse caso é anticosmoética. Agora, esse cara estava mesmo, estava danado da vida, porque a gente estava mostrando a realidade. Não, usa a primeira coisa que ressalta, tira de contexto, é igual jornalista. Jornalista anticosmoético, eu estou falando. Então, outra coisa que eu queria perguntar, eu sei que estou tomando muito tempo, mas é a última essa aí. Você falou de um cara, desses casos que a pessoa tem domínio bom de energia, e depois, para ela, se ela... vamos dizer assim, se abre mais consciencialmente, mentalmente, procura entrar, para fazer assistência e procura ficar cosmoética. O problema é que essa pessoa, mesmo com esse domínio, por um motivo ou outro, ela está muito dissonante com a cosmoética, né? Total, pelo seguinte, ela só defende ela mesma. Então ela é super egoísta. Eu me defendo, os outros que se virem. Isso é totalmente... Então, aí, do ponto de vista do cosmos, ela está... Não, está no buraco. Ela é uma assediadora. Sim, agora... Geralmente, essas pessoas que são super poderosas, em matéria de casca grossismo, que elas se fecham tudo, entende? E ela vive muito bem, alguns ficam milionários. Eu já vi gente bilionária nos Estados Unidos, que eu fiz a ARCOTAC, examinei a situação do cara, ele é poderosíssimo em matéria de energia, mas só pensava no dinheiro dele e na vida dele. Então, não fazia um levantamento de um dedo para ajudar alguém. Mas esse paradoxo... Eu sei que eu acompanhei o cara. Mas aí o paradoxo bilionário. O paradoxo dessa virada, não é que seja rápida, né? Mas pode até se dizer que seja rápida. Essa virada rápida, como no caso dessa pessoa e de outras... Não, uma pessoa pode virar isso aí, mas ela demora um pouco até se adaptar. Mas que ela pode virar, pode. Ela pode melhorar a situação. Mas esse, então, é um handicap... Tudo é a vontade dela. Então, mas nesse caso, esse domínio é um handicap maior do que seria a pessoa não ter praticamente domínio nenhum, mas já andar mais ou menos na linha. Nesse caso, isso que a gente vê. Então, muita gente daqui deve ter tido isso. Né, o problema duro é o seguinte, essa pessoa que é casca grossa, mas que domina bem o processo de energia, na hora que ela muda e que vai fazer assistência, ela tem que acertar um regimento que ficou para trás, que ela não ligou.
que ninguém chega aqui, ainda mais dominando a energia, sem dever a regimentos inteiros de consciência. Todos nós devemos aos outros. Então essa pessoa, ela vai ver, colocar a mão na cabeça, tem que enfrentar esse povo todo. Vamos ver o que a gente faz. A interassistencialidade é a base, é o que resolve. Olha, dá para ela, dá o microfone. Valdo, só em cima disso. Está falando de comprovação. Entendi que você quis falar, que ainda não preciso provar nada, mas respeito, tudo bem. Mas a pessoa aqui do outro lado, existe só a autocomprovação. Se ela não tem autocomprovação, ela não pode comprovar definitivamente. Ela nada aquilo como hipótese. Eu não acredito em nada. Eu admito as coisas que eu comprovei. Essa que é a regra que eu recomendo para todos. Então, uma pessoa só porque comprovou lá para ele, ou está mostrando para um monte de gente, isso não quer dizer nada. Se eu não tive aquela experiência, eu não falo. Você vê, de vez em quando eles me perguntam sobre um autor, um livro, uma técnica, eu falo, eu não tenho experiência disso. Não tenho competência para falar sobre isso. Mas no verbete você está querendo dizer o quê com essa? Falou, ainda preciso de comprovar isso ao meu respeito? Quer dizer, você fez essa pergunta e... Todo mundo precisa de autocomprovação ainda, porque nós não somos serenões. Mas possivelmente o serenão é que não precisa muito mais de autocomprovação, porque ele já sabe tudo que tem por aqui. Tem que arranjar um outro universo para ele, porque esse aqui ele já engoliu. Mas o verbete em si, qual seria mais ou menos o conteúdo do verbete? Seria cada um autocomprovado? É a autoexperimentação indispensável. Não, no verbete. Quer dizer, é o princípio da descrença. O outro que você vai fazer... Não, o outro que eu quero fazer é mostrar o seguinte, que você vai chegar a um ponto que você já começa a aliviar. Você vai escutar mais, é o seu evoluciólogo, mas o resto você não vai escutar muito mais não. Então, a raia miúda você vai ajudar, mas você não precisa se preocupar muito com eles. Você já superou aquilo. E não vai se preocupar também com a opinião deles a seu respeito. Eu já não ligo mesmo para a opinião pública, mas esse caso aí é superior ao processo da opinião pública. Entende? É o problema da sua pessoa perante a média do povo que está aí. Isso é outra coisa. Agora, eu nunca escrevi sobre isso. E é difícil escrever isso aí. Eu vou ter que expor a situação toda, falar todos esses assuntos que nós estamos falando aqui e mais alguma coisa. Para clarear isso bem. O básico desse verbete que você vai fazer é em relação à autocomprovação. Né? Isso. E a partir de quê? Da verbaciologia, a verbação. Como eu já fiz, já está lá, a coisa é concreta, é palpável, acabou. Não venha me perguntar sobre isso, que eu não vou perder tempo com isso. Agora, outra coisa, isso é ótimo para aproveitar o tempo, para a pessoa não desperdiçar, você está entendendo, com a mesma situação de sempre, o rebarbativo, a repetição, vamos dizer, inútil. Enfim, a cultura inútil. Pode falar. Eu tenho duas perguntas. Dentro dessa lista de categorias de experiências pessoais, há relações de causa e consequência? E eu queria saber também se a autorretrocognição da última intermissão garante a recuperação dos megacons pessoais, que tem a ver com a categoria 20 e 47. Sim. O caso é o seguinte, a autorretrocognição da última intermissão. Entende? Então, quando você... é o período antes de você renascer. Isso é muito importante. Agora, com isso, você avança, aumenta, desenvolve o problema do entendimento dentro do seu processo de memória. Então, você vai começar a entender os fatos, os fenômenos, os parafatos, os parafenômenos, e entender também o povo com quem você vive, o objetivo da sua vida, a proé que você está executando. Enfim, você vai melhorar a nitidez do seu megafoco. Vai ficar tudo mais límpido, mais claro. Então, a autorretrocognição é uma bênção sobre esse aspecto, entende? É muito importante. Agora aqui,
No próximo dia 16 de outubro, haverá uma meditação simultânea entre a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, New York, entre outras. Pesquisas comprovam que a prática de meditações em grupo beneficia os seus praticantes e também toda a área à sua volta. Outros estudos comprovam que a prática de meditação coletiva pode ajudar a reduzir em até 25% a violência na região, sem qualquer alteração da conjuntura econômica ou política. Qual a sua opinião sobre esse tipo de evento? Eu acho que isso já é um máximo, é uma bênção, vai ajudar muito. Todo pensamento positivo é bom. Uma das coisas que a parapsicologia provou é isso. Todo pensamento positivo funciona. Ele é bom, ele é sadio. Há realmente benefício energético? Há. A assistência extrafísica se utiliza dessa energia? É lógico. Vale a pena participar de um evento como esse? Se você gosta, se você tem afinidade. Não vai participar pensando mal do povo. Se você vai participar, tem que ser a favor. Outra dúvida, o EV é conhecido em alguma vertente oriental? Não, do jeito que nós fazemos, não é. Quando o senhor, em outras vidas, começou a fazê-lo, onde tomou conhecimento da prática? Isso foi através de iniciações e vida, assim, muito particular, de assistência. Isso foi há muito tempo, o negócio é antigo. Agora, eu comecei a ver devido ao Serenão. Foi Serenão que me ensinou isso. Porque o Serenão já faz isso desde a época do Cro-Magnon. Há alguns dias lhe enviei uma mensagem onde informei que me sentia assediado. Pedi para ser incluído na sua TENEPS. Senti melhora depois disso. Então tá. Quantas pratas? 10 pratas. Tenho assistido a tertúlia desde então. E lhe pergunto, qual seria o meu próximo passo para que a cada dia eu possa melhorar? Olha, seria bom, como você é muito jejuno, calor, está começando agora, seria bom você ler um livro que é Nossa Evolução. Qualquer coisa, pede aí que epígrafe tem esse livro. Tem por todo lado, é só olhar aí onde é que você olhou que tem. O www é o mesmo, não é isso? O site. Que tipo de argumento faz sentido para um fanático religioso reciclar o modo de pensionizar? Não, aí você está querendo muito. Fanático religioso não recicla nada, ele é fanático. Ele só recicla as bobagens dentro do processo dele. Se ele vai fazer uma mudança, ele tem que deixar o fanatismo. Só faz sentido se ele, pelo menos, diminuir o fanatismo dele. A pergunta não está muito 100%, não. Existe algum nome técnico para as anotações das vivências da TENEPS? Tenepsografia? Sim, eu já falei sobre isso. Existe a progestiografia, tenepsografia, ofiexografia, tem tudo isso, há muito tempo. Na atualidade, qual é a personalidade feminina que o senhor indica para estudar com perfil de liderança positiva assistencial? E na história, quais seriam essas personalidades? Na história seria Hipácia, né? Não é uma boa? Você está de acordo? Eu estou falando na sua linha de matemática. E atualmente, quem é que nós vamos falar? Eu diria que seria Amalo Balona. O que vocês acham? É uma boa, não? Amalo? Amalo é uma boa. Qualquer coisa você vem aqui e faz uma entrevista com a Amalo. Outra coisa, tem entrevistas gravadas em dividir com a Amalo. Ela é uma boa. É uma personalidade feminina que vale a pena, por causa das experiências dela. Me lembro até hoje, há 21 anos, quando a Amalo estava falando com ela, agora ela lembrou, faz 21 anos, foi em 1989, que ela começou a estudar o processo do reencarnação em grupo do Arthur Gideon, entende? Que eu tinha dado um livro para ela, ela ficou entusiasmada demais, começou a estudar o processo do passado. Daqui a pouco está todo mundo estudando problema de reencarnação em grupo. Falou assim, vocês param com isso, porque senão vai ter muita sede, vocês não vão aguentar. Aí eles pararam. Agora, ela está voltando com o processo do filme, está perfeito. Quanto amadurecimento já não houve em 21 anos. Hoje nós estávamos falando sobre isso. Então, Amalo é uma pessoa fora de série. Veja bem, cantora, quando ela chegou, crooner, aquela que cantava no fim da noite e tal, né? Negócio, meu mundo caiu, e por aí vai. Então, a coisa mudou muito, a situação é outra, grande, não é isso? Tenho mais facilidade de me relacionar com pessoas simples e necessitadas
que com pessoas que, na minha visão, são realizadas e inteligentes. Sofro com isso e queria saber a sua opinião sobre essa situação. O problema é o seguinte: vamos estudar o mental soma, entrar na intelectualidade, arranja um laptop e começa a colocar as coisas, tudo de mental soma. Pega todos os verbetes da enciclopédia sobre mental somatologia, que isso aí vai ajudar a pessoa. Em efeitologia, página 31, terceira linha, o senhor poderia aprofundar sobre o efeito patológico da priorismose sobre as autoconvicções? O caso é o seguinte: nós precisamos de ter autoconvicção. A autoconvicção, como eu estava falando aqui antes, ela só entra quando a pessoa admite pela experiência. Se ela tem autoconvicção apenas por onirismo, ou por uma sugestão, ou por hipnose, ou por qualquer fanatismo, isso não presta. A autoconvicção tem que ter nascida pelo esforço, o autoesforço da pessoa que fez a experiência. Então, veja bem, a priorismose é justamente a mesma condição negativa patológica, que a pessoa, ela está firmada dentro de um conceito que ela não sai. Ela é engessada, ela está congelada dentro daquela ideia. A priorismose é isso. Ela estagnou o pensamento. Então, ela não serve. Isso aí não presta. Como é que ela vai ter uma autoconvicção nova? Como? De que modo? Se ela está totalmente fanatizada e estagnada dentro de algum dogma que ela mesma criou. Não tem jeito. Então, nesse caso, ela é uma pessoa neofóbica. Ela tem medo da coisa nova. Ela tem que ser uma pessoa que mudar para ser neofílica, uma pessoa que gosta da coisa nova. Eu estou vendo, Ivone, que você está por aí. Eu deixei um livro lá para você, tá? Você olha para mim depois, quando você puder. Pratico MBE, a mobilização básica de energia, em curso do IPC há pouco mais de um ano. Posso expandir as energias com facilidade, especialmente pelo fronto chakra e palmo chakra, e percebo o campo em volta bastante ampliado. A dificuldade é com a mobilização das energias. Já obtive boas percepções em poucas ocasiões. Poderia me esclarecer o que pode estar dificultando essa prática? O problema todo é o seguinte: exteriorize mais energia em favor dos outros, sem medo, e tenha confiança na desassimilação. Olhe a desassimilação, que isso vai ajudar você. Que aí, às vezes, há um processo de recesso ou de paralisação devido à pessoa que não quer avançar. Isso pode ser medo, pode ser um processo renitente dentro dela, o modo de pensar. Então, comece a exteriorizar a energia em favor dos outros sem medo. E faça a desassimilação logo em seguida para valer. Isso pode ajudar. Tenho 45 anos e consultei um cardiologista porque tenho taquicardia e dores no peito. Realizei exames cardiológicos e só confirmaram a arritmia. Em repouso, meu coração bate acima de 110 batidas. Quando durmo, eu acordo, sinto muito esse batimento cardíaco. Por 2 vezes durante a TENEFS, tenho sentido dores no peito. Isso aí, na minha terra, é angina. Precisa você fazer um exame melhor disso aí. Seria bom ouvir uma outra opinião, mais séria, e fazer uma bateria de exames sérios. Você está com angina. Em momentos de dinâmica parapsíquica, sinto que aumenta mais. O médico preferiu não receitar remédios, sim exercícios físicos. 200 minutos por semana. O que estou fazendo rotineiramente há um mês. O único problema de saúde que tem é hipotiroidismo e tomo medicamento. Isso também tem que ter. Você tem que chegar para o médico e falar que você toma. Qual remédio você toma, por que é, de que modo que é. Enfim, gostaria de saber se existe alguma técnica parapsíquica para minimizar isso e o que estaria provocando essa alteração. O senhor consegue perceber algo? Não, o que eu vejo é o seguinte: você está com um problema cardíaco, bem definido. É necessário consultar médico e aparelho de tudo quanto é tipo para examinar o processo. Não pode brincar com isso, não. Isso aí é coisa séria. É bom examinar com mais calma. Se eu fosse você, eu ia ver uma bateria de exame diferente. Olha bem os grandes aparelhos que existem hoje para a pessoa fazer esse exame. Essa pessoa precisa disso, muito seriamente. Não se pode brincar. Uma coisa é bom esclarecer.
Uma coisa é ter uma arritmia fisiológica. Eu mesmo tenho, isso é normal. De vez em quando o coração bate um pouquinho, vai depois volta. Agora, o problema desse jeito que ele está falando, não, isso aí é diferente. Isso aí não é arritmia comum. Isso é angina, é uma opção de coisa. Um outro nome, como é que vocês falam? Pois é, não, mas tem aquele outro, do eretismo cardíaco. Inotropismo, isso aí também é, está na cara que tem. Eu não vou fazer meus exames, vocês já estão sabendo. Não tá. Eu acho que está na hora, né? Tá certo? Pessoal, a gente pede para desligarem os celulares, por favor.
pouquinho, deixa eu coincidir um pouco. No final eu fiquei meio desconhecidida, assim. É como se eu estivesse fazendo estado vibracional muito forte, mas de fora. E deu uma limpada um pouco, porque eu estava um pouco gripada hoje, parece que limpou bastante, assim, também. Por dentro, parece que melhorou. Então tem que pagar mais. É. Né? Pagar mais. Mas está melhor agora? Você está sentindo bem? Sim, muito bem. Então tá. E como é que foi aí, Marco? Tudo bem. Vocês deram uma preenchida, assim, uma compensada geral. Compensada geral. Tipo, encher o tanque, né? Encher o tanque. Não, os operadores fazem também. Cada um tem as suas técnicas, não é, João? Encher o tanque. Não, pelo Essa é a menos técnica do nosso gerente do Cineclube. Porque esse aqui de graça dá para encher tudo. Não dá. Mas isso, com a diferença que tem, eu sinto normalmente isso com os amparadores, fazem, né? Mas você, como Epicom aqui, vem a energia física também, que dá aquela... Agora, você notou que tem um processo ectoplásmico, né? É bem claro. Desde o início. E teve 2 fases mais fortes aí conosco, de ectoplasmia. Então essa é a diferença maior para esse preenchimento que o amparador faz, né? Por causa do epicentrismo, vem a coisa por baixo também, que dá aquela agitada também, dá uma despertada. Isso é inevitável. Falei, acorda aí. É por causa da mioclonia, ela é inevitável, não tem jeito. A gente pode não sentir, se fica mais passivado, né? Até para não fazer resistência também. Mas depois chega uma hora que é bom sentir, porque dá aquela acordada também. Faz parte. É bom deixar o processo funcionar. Às vezes é importante isso. Eu acho bom esse exercício até para discernir melhor a atitude do parapsiquismo ativo. Você está se sentindo bem agora, né? Não, sim, claro. Então, e agora e você, Alexandre? Como é que foi? Olha, algumas coisas foram parecidas com a outra vez que eu fiz, mas eu senti, principalmente no final agora, aquele mesmo padrão, né? De resposta do meu corpo, né? Eu vou inclinando a cabeça, eu sinto uma onda de energia muito forte, a cabeça vai inclinando, os olhos piscando, e um bem-estar muito bom, assim, desde a hora que eu estava sentado ali, muito parecido com a outra vez. E você sentiu o quê? Você desse jeito aparecendo assim tantas vezes, vai ficar doutor, Márcio, né, Roberto? E o que você percebeu? Estou bem, estou ótimo. Estou bem, tá bom. Consegui relaxar bem. Obrigado. A gente tem que estar de olho no povo que chega aqui. Se ele sair daí com a camisa tudo suada, transpirando, tem alguma coisa errada. Que às vezes também, por isso que a gente tem que examinar o quê? Né? Mas ela está bem, cuidando bem dela, né? Tá certo? O que você percebeu, assim, Valdo, do campo? Como é que é? O que você percebeu do campo? Eu percebi que nós ajudamos aí com as energias de vocês, eles levaram a energia para fora. Teve gente que foi assistida aí. Por isso que teve o processo de ectoplasmia. Agora a ectoplasmia pegou logo alguns minutos que nós começamos e depois alguns minutos antes de acabar. Você sentiu? Pois é. Agora, bem ectoplasmia, bem clara, bem clara. Se isso aí continuasse, era capaz de aparecer cheio de remédio. Pois é. Pois é. Nesses casos, se vê natural. Dos sintomas que a gente relatou aqui, o que caracteriza? Quais desses que caracterizam esse negócio do... Não, é porque você está desenvolvendo, você ainda é um pouco... Você está entendendo? Está engatinhando no processo. Por exemplo, o negócio de bater o olho, assim, essas coisas, tudo isso aí é quem está desenvolvendo. Você ainda está também, às vezes você tem alguma coisa assim, pois é. A gente nota por causa do processo de energia, da psicosfera. Agora, isso é bom, isso é positivo, é o desenvolvimento. Agora, o que ele já sente lá é o processo da mioclonia, o negócio é mais sério. Já tem uma paraestesia, quer dizer, a sensibilidade é mais avançada e pega os processos de órgãos do sistema do corpo. Por isso que mexe. Agora, dentro de um nível de ectoplasmia, para andar rápido, o processo exercer um trabalho mais depressa, com mais eficácia, quase sempre tem mioclonia. Entende? Não tem jeito, porque você entra e fica tudo em tensão. Você está entendendo? Aquilo...
treme tudo. Você tem que saber conter o processo também. É. Se não contém, por exemplo, eu já estou acostumado, uns 15 anos disso, então já contém o negócio. Você já faz isso há muito tempo. Não tem muito problema. E foi isso também que te salvou, né, nas suas Me coisas salvou. todas. Agora ele tem um negócio melhor do... Foi isso. Mas, Val, foi o que salvou mesmo. Meu pai mesmo falava, cara, esse processo tudo, eu entrei cedo nessas coisas, né? Agora ele tem um processo melhor que o meu, está mais atrasado psicamente, sim, mas ele sempre foi mais da descrenciologia, né? Tanto que eu ainda uso... Não, ele tem mais assistência e tem mais equilíbrio também na questão de comunicação. Ele ainda emperra em certas coisas de comunicação, de processo. Você não tem isso. Entendeu? Você é mais livre. Não, mas é porque ele era muito preso quando era pequeno e eu falava por nós dois. Depois, quando ele melhorou, inverteu. Ele não para de falar, mas eu agora que me contei mais. Quer dizer que ele reservou as energias, né? Para quando crescesse. Olha, gente, parabéns. Muito bom. Obrigado, valeu.
Bom, eu senti o meu cardiochakra começou a disparou quando eu sentei aqui, e depois eu senti assim um fluxo de energia intenso, pulsando bem forte, né, jogando energia, e depois eu comecei a ficar assim meio em stand-by também, meio calmo, bem calmo, senti uma calmia profunda, né? Mas para o final eu comecei a sentir assim, começou a paralisar tudo, comecei a sentir a energia diminuir um pouco, né? Comecei a sentir as energias diminuírem, mas senti assim muita calma, e aí a palpitação também diminuiu bastante, e lá também eu senti também uma energia pulsando das minhas pernas, subindo para cima. Eu estava te preparando aqui para o campo. Isso é o preparo do campo, entende isso? E você, como é que foi? Interessante, quando eu cheguei hoje aqui, veio essa ideia de eu participar, e é a minha primeira vez. Então lá eu já comecei a sentir uma intensificação do trabalho, só que aqui, no início, havia um fluxo de energia, que é um ritmo, uma pulsação. E fazia isso. Ficou intermitente. Intermitente. Então ficou assim bem tenso. Depois eu senti muito, como se fosse um entorpecimento, assim, principalmente narina, rígida, cabeça. E é como se eu tivesse ficado muito paralisada, assim. Parou tudo. E aí ficou um tempo assim, nessa intensificação da energia, mas como se tudo tivesse parado. E aí depois deu uma intensificação, como se fosse um redemoinho energético, né, que fazia assim, um movimento de intensificação da energia. Senti pulsação aqui no laringo e energia na cabeça. Senti também energia na cabeça. Está sentindo bem agora? Estou sentindo bem. Aí no início eu senti taquicardia. Sentei. E meu chefe, como é que foi? Então, Valdo, eu senti, estava assim, um batimento cardíaco acelerado quando eu sentei aqui, já começou ali. E aos poucos foi acalmando, assim. Eu senti, logo que eu sentei, uma pulsação no corpo todo, assim, eu senti todos os chakras, senti assim uma pulsação muito intensa e comecei a sentir uma pressão interna aqui, que eu já senti outra vez no acoplamentário que fiz no final de semana, eu senti bastante isso. E aí estou investigando para ver o que significa. O desenvolvimento, né? Onde eu ainda estou sentindo, na verdade, só que com menos intensidade, né? Mas ainda estou sentindo um pouco. Eu me senti descoincidido, assim, quando eu voltei, até senti um pouco de tontura, assim, mas passou também, estou bem, mas foi bem intenso, assim, foi muito intenso. Um pensamento de um sentimento de universalismo, assim, uma coisa muito gostosa, muito bom. Então valeu a pena, é isso? Às vezes dá. Não, agora no fim estava me dando até euforia. Eu estava sentindo eufórico aqui. A energia de vocês. Isso que eu estou sentindo ainda, eufórico. Dá vontade de comemorar alguma coisa que você não sabe o quê. Não, isso é por causa do processo de vocês mesmos. Vocês estão mexendo para desenvolver, né? Limpando as coisas. Deram a geral no Silvio. Geral. Pegaram ele para valer. Mexeram nele. É isso que ele estava falando. É alguma coisa ele sentiu que ele falou. Pois é. Era a geral. Senti o ouvido também instalando. Parece que estava desbloqueando alguma coisa aqui também. Good luck. Bom proveito, né? Vamos ficar firmes. Vocês estão ótimos. Foi bom. Obrigado. Valeu. Nessa turma aí da galera, como é que foi? Está todo mundo inteiro? Professor. Você está segurando aí, o que houve?
Tá tudo bem? Aqui no ar, professor. Houve a presença de algum extraterrestre ou alguma coisa assim nessa segunda megaforização? O senhor percebeu alguma coisa nesse sentido? Não, eu vi a turma mesmo de assistência tipo médico. Esse é que eu vi. Eu não notei nada assim diferente. Agora, fizeram assistência forte hoje. A primeira teve muita coisa fora daqui, agora a segunda foi aqui mesmo. Parecia que tinha a turma do EM aí, alguma coisa assim com a energia deles lá, mas não cheguei não percebeu nada. Você sabe, você não pode ir no meu bico nessa história pelo seguinte, quando tem essa megaforização, isso aí às vezes perturba a gente na captação das coisas, porque eu estou totalmente preso ao problema, entende como é que é? E hoje eu estava da tal maneira que agora no fim estava querendo me dar até euforia mesmo. A euforia que eu estou falando assim, excessiva. Entende? Aquela vontade de você comemorar, sair por aí, aquele negócio, como diz o cara lá do comercial, eu sou o rei do mundo, do cosmos, aquele negócio. Tem agora um comercial que o cara chega e pula e faz assim. Então, é isso aí. Então a gente precisa estar segurando a coisa. O senhor não teve nenhuma percepção de algum familiar seu, nada assim também? Né? Não. Eu vi a turma nossa aí que está trabalhando. Agora, dentro da área médica mesmo, a área de saúde. Eles deram uma geral nisso. Entende? Faz parte do serviço. Agora, na primeira, eles levaram para fora. Eu não sei o que foi feito, mas atenderam seriamente. E outra coisa, na primeira foi bem claro o processo de ectoplasmia. Bem claro. Eu acho que se a gente insistir muito nesse negócio aqui, um dia vai ter a holodização aqui dentro mesmo. É do processo de remédio, essa coisa toda. É com muita gente assim, você sabe que é mais difícil. Tem que instalar o campo. O professor... Mas pode ser que ainda vai sair isso aí. Teve alguma coisa também, assim, em relação ao cheiro de ervas, alguma coisa assim? Pois é, isso que eu estou falando, é holodização. Foi o que eu percebi, né? Mas você sentiu alguma coisa? Senti, por isso que estou perguntando. Então né? É isso que eu estou falando. Você sentiu também, não é? Não. Perfume. É perfume de gente, então. Isso é outra coisa. Mas era mais específico, era em relação a ervas, alguma coisa de... alguma de fabricação, né? A holodização, ela é indiscutível. Na primeira, principalmente. A hora que acontece, o negócio aparece mesmo, é indiscutível. Agora, como hoje tinha esse negócio aí de médico no meio da história, às vezes tem. Tem cheio de remédio, cheio disso, daquilo. E agora uma segunda percepção, para a percepção na segunda, né? Teve algum aparelho extrafísico, alguma coisa assim? Porque acima da cabeça do senhor, eu percebi alguma coisa. Mas é que eu não posso falar, porque eu estava muito envolvido com o processo. Não vi. Porque aí dava para ver a diferença. É muita energia que eles estão usando aí agora. Não está mais assim, simplesinho do jeito que era quando a gente começou aqui. Porque mais complexo o processo. Entende comigo. Isso. Porque assim, dava para ver assim, o chapéu do senhor, né? E o aparelho específico. Diferente, arredondado. Mas agora o que eu vejo é que está bem forte o processo. Justamente. Uhum. Agora, dá euforia mesmo, que lá pelas tantas, a gente fica meio consciente, né? Então, quando fica meio consciente, você já viu, né? Aí a gente dá uma banana geral, é um bananal. Todo dia está plantando um bananal para todo mundo. A coisa muda. Bem? Mas e vocês? O que é que sobrou aí da história? Tem alguma coisa que foi mal parada, obscura? Alguma coisa? Está tudo bem? Professor? Sim. Tem só uma pergunta que eu acabei não fazendo. Na fatologia, o que é a ampliação da agenda ideológica? Agenda ideológica. Agenda ideológica é o seguinte, você sempre tem a ideologia, que é o conjunto, por exemplo, das suas afirmações, a sua experiência, o corpus de ideia que você compôs para você mesmo. Então, por exemplo, seu posicionamento, as ideias que você tem, o favoritismo que você tem para determinados temas e não outros, aquela escolha que você faz perante
o círculo de relações que você tem, isso tudo faz parte do serviço. Então, é o conjunto dessas condições. Entende como é que é? Como é você hoje nisso? Isso tudo é autoexperiência. É a experimentação da pessoa, o resultado disso. Qual o saldo de toda a sua vivência? É aí que leva você para isso. Agora, a ideologia é esse conjunto de posicionamento, entende? Ideativo. Qual é a sua política pessoal? Todo mundo tem. Código pessoal. Todo mundo é o código, vai fazer o código, uma opção de coisa, né? Tudo deriva daí. Deve-se de ver como uma pessoa age. E outra coisa, isso tudo está em evolução. E aqui conosco não tem jeito da pessoa ficar do mesmo jeito. Sempre muda. Devido o quê? Devido ao processo do mental soma. Como nós julgamos, o tempo todo há um jogo ideológico aqui. Ideias. O tempo todo. Aquilo está sempre em evolução. Isso aí modifica a pessoa. Nós modificamos, em primeiro lugar, o processo de reciclagem, ele é mental somático, é de ideia. Então, é teórico. Depois é que vem a parte prática. Então, esse processo, esse corpus, você está entendendo? De posicionamentos pessoais, isso vai mudando. Agora, primeiro muda teoricamente. Até chegar na vivência demora. Você entendeu, né? Entendi. Bom, aqui na frente, na sua frente. Quanto à megaforização, por exemplo, um dia você fala que a gente vai chegar num ponto que a gente também vai conseguir fazer a megaforização para a gente, né? Não, qualquer um aqui já pode fazer isso. Mas, por exemplo, a minha Agora pergunta precisa ter confiança, entende? Agora, que você já tem combustível para o assunto, é dessa massa aqui que faz a megaforização. Não é o povo que está lá fora. Mas, por exemplo, você fala que chega ali, você já não está comandando, tem já a ajuda extrafísica direta de amparadores, né? No caso da gente, seria a mesma coisa? Não, vocês vão pouco a pouco, vocês vão chegando nisso, porque tem que ter vivência, né? Tem que ter vivência, registrar isso, saber como é que é. Por exemplo, uma pessoa, quando vai começar, ela jamais vai fazer isso que eu sei. Por exemplo, a energia que é minha, a energia que é do amparador, a energia que é da central. Você saber direitinho essas três coisas bonitinhas dentro de uma mesma sessão de experimentação, isso não é fácil. Tem que ter vivência para isso. Mas, por exemplo, porque as energias parecem ser todas iguais, e não são. Mas, por exemplo, outra coisa, por que é que eu falo o problema das 40 manobras de energia? Para a pessoa aprender isso, o ritmo, a intensidade, o modo daquilo funcionar, o direcionamento, o que tem, se é um reforço que vem de fora, isso é importantíssimo. Agora, com o tempo, depois de alguns anos de maturidade, de vivência da história, a pessoa já viu todas essas experiências. Ela já tem, então, vamos dizer, exemplos, entende? Com isso, ela adquire essa noção com convicção. Porque o problema todo é ter isso que eu estou chamando aí, a autoconvicção. É a pessoa admitir pela experiência. Agora, na questão da megaforização, isso aqui já é um nível um pouquinho avançado. Nós não podemos falar que uma megaforização seja uma coisa média ou vulgar. Não é. É acima dos 51. Mas, por exemplo, a gente, assim, começando aquela megaforização 1.0 ainda, inicial, já tem... Se já pode acontecer essas três coisas, mas você vai bobear. Você não sabe caracterizar isso. Você não sabe fazer a semiologia exata, o diagnóstico perfeito disso. Isso demora. É lógico, gente. Tudo na vida é assim. Você pode aprender uma coisa muito boa teoricamente, mas tem que vivenciar aquilo, tem que saber como é que é, tem que ter várias reações perante a conjuntura do momento, o que é que se passa, o contingenciamento da vida perante aquilo. Isso tudo tem que ser anotado, tem que ver os pseudópodes, você está entendendo? Os vasos comunicantes, as intercomunicações, os reflexos,
Tudo tem que ter. Que é o problema que nós estamos falando vamos dizer, o efeito, consequência, a ressonância. Entende? Professor. Adélio, o que você queria falar? Sociologia, o senhor coloca ali 64, né, de experiências indispensáveis. Em termos de autoconscienciometria, a gente poderia avaliar essas 64 e verificar cronologicamente, como o senhor coloca lá na questionologia, como elas foram concebidas, essas experiências, e quais são as prioritárias para o futuro? Seria o ideal, né? Uma pessoa conhecer a si mesma, isso aí é muito importante, ajuda muito. Porque existem coisas ali que até acesso à internet, né? Uma coisa que muita gente não teve essa experiência ainda, né? Por incrível que pareça. Né? Sei, mas eu já coloquei uma coisa bem comum. O Brasil já tem milhões que acessam a internet. Eu vi na televisão eles falando. É um dos países que tem mais acesso à internet. Você sabia? É o Brasil. É. Então é por isso que eu coloquei acesso à internet. É que nas classes D e E ainda é 0,40% das residências que tem internet em casa. Né? Mas agora veja, a massa humana impensante, ela ainda não chegou aqui, né? Senão vai demorar. Não, interessante é a questão de questionar isso, né? Porque muita gente pensa, não, isso é lógico que tem, né? Mas não é bem assim. Se nós formos olhar aqui dentro mesmo, não é todo mundo que já foi numa lan house. Mas é uma boa parte da maioria que já fez acesso à internet. Eu, por exemplo, não faço acesso à internet nunca. É a minha turma que faz para mim, inclusive ela. Outra questão que o senhor coloca é a experiência. Cada um faz o que pode. Quer dizer, eu também sou da média, vulgar. O senhor coloca, por exemplo, a experiência da dessoma, né? Sim. Lembrar. Eu respondi aí, que perguntaram sobre isso. A pessoa tem que estar preparada para dessomar, né? Como é que fica? Dessoma. E outra coisa, começa não é pela dessoma pessoal, é alheia. Então a pessoa que você gosta muito, alguém, um ente querido, dessoma. Você tem que saber que reação que você teve com a dessoma dessa pessoa. Tudo é autoexperiência. É o luto. É isso? Luto. O processo do luto é terrível. Hoje eu estou estudando isso com muito detalhe. Luto. Eu me lembro muito bem da experiência com a dessoma do Sérgio, né? Que a gente estava lá, né? E hoje eu tive essa rememoração também durante o dia. Agora, o que o povo está estudando muito agora é o holocérebro. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 78 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 4 recados. Magali, curso 40 manobras, Neida, reaprendência, Marco, cineclube, a mim, congresso, verponologia. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos aqui no CEEC de convidar a todos aqueles que de fora que estão vindo aqui para o CAEC no final do ano, ou todos aqueles que também vão estar por aqui em Foz no final do ano, para participar da Semana da Imersão na Parapercepciologia Interassistencial. Do dia 27 ao dia 30 de dezembro, nós vamos ter, que vai ser de segunda a quinta-feira, o curso 40 Manobras Energéticas, que é aqui com o professor Mário Oliveira. Então, esse curso ele é bem prático, são 40 manobras que vão ser realizadas, a pessoa realmente ela tem um upgrade dentro das energias dela, né, do trabalho com as energias. Então, para aqueles que querem maiores informações, podem ir na secretaria do CAEC ou mesmo pelo telefone 3525-2652. Também temos o e-mail, que é caec@caec.com.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, gostaríamos de reforçar o convite àqueles interessados em participar do curso do dia 16, agora, próximo sábado,
será realizado pelo professor Marcel da Luz, que ainda restam algumas vagas, gente. Quem não realizar esse curso, depois vai chorar, como a gente costuma dizer, chupar o dedo, né? Então, as pessoas estão falando que toda semana está sendo muito positiva, muito produtiva, e esse curso está prometendo. E vai dar alguma palhinha a respeito do seu novo livro, né? Então, o tema é Descrenciologia como processo de reaprendência. Interessados deverão realizar a sua inscrição na recepção do CAEC ou buscar maiores informações pelo telefone 3525-2652. Lembramos também que hoje à noite e amanhã ainda haverão palestras gratuitas no discernimento. Por exemplo, hoje à noite o tema é Maxidissidência e Reeducação Consciencial, com a professora Norma Viapiana, e o horário é das 19 às 20h30 horas, no discernimento. Estão todos convidados. Gente, estou convidando todo mundo para o Cineclube de domingo, tá? Com o filme O Violinista que Veio do Mar, do título original Ladies in Lavanda. Gente, esse domingo, a gente ainda não mudou o horário do Cineclube, tá? Ainda é às 8h30 do domingo. A gente já fez 2 testes nos sábados, vai ter um outro sábado disponível agora, dia 30, mas por enquanto a gente está com o horário indo de domingo às 8h30, né? Reavaliando. Esse filme empatou com O Grande Ditador nos 12 filmes que entraram pela triagem, tá? Da votação do blog. Eu vou repetir aqui o endereço do blog, tá? Para quem quiser votar, ver mais dados sobre o filme, seguir o nosso blog, etc. www.discernimento.org/cineclube. Obrigado. Boa tarde. Nós convidamos a todos para apresentarem trabalhos para o 2º Congresso Internacional de Verponologia, que vai acontecer em 2011. A chamada de trabalhos vai até o dia 28 de fevereiro de 2011. Então, os trabalhos podem ser enviados para o e-mail eventocientífico, tudo junto, @caec.org. Então, maiores informações pelo site do CAEC, www.caec.org, ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é prévia autorrevestamental, especialidade autorrevistamentologia. Obrigada e boa tarde a todos.